Muito bem, pessoal, terça-feira, 14 de janeiro, 7h01 da manhã, estamos ao vivo, estamos começando o Desperta SL de hoje para toda a nossa rede, né? Estamos ao vivo aí em emissoras de televisão e de rádio, mas também, principalmente na internet. Tudo bem aí, Jimmy? Tudo certo? O Jimmy olhou com uma cara do tipo, o microfone não está funcionando, mas aparentemente está funcionando, né? Estamos com o áudio aí, tá tudo certo com vocês? Então tá bom. Olha, pra quem está chegando por aí, vai deixando seu like, ativando o sininho, aquela coisa toda. Estamos ao vivo nos canais de YouTube do Leandro Demore, do Eduardo Moreira e também do ICL Notícias. Você pode assinar os canais, você pode deixar o seu like, você pode também dizer de onde está assistindo a este programa. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todo mundo que nos acompanha aí pelo Brasil e pelo mundo, nos diversos fusos horários aí, em outros países também, que não seja o nosso querido, amado, idolatrado Brasil. Não é mesmo? Você pode também já preparar suas dúvidas e perguntas, porque hoje, no ICL Notícias primeira edição, depois do Desperta, tá? A gente vai aqui até as 8 horas da manhã, depois começa o ICL Notícias primeira edição, eu estarei lá com os meus colegas e nós faremos uma entrevista com o chefão da Receita Federal, o homem da Receita Federal, o chefe, né? O cara que está no topo da pirâmide, que é o responsável pela normativa que está causando todo esse furor aí no Brasil em relação ao Pix, né? As fake news aí rolando de um lado para o outro, que vai ter imposto no Pix, isso e aquilo. Então, todas as dúvidas que vocês possam eventualmente ter em relação ao Pix, como é que vai fazer agora, se tem que declarar Pix, se receber o Pix de R$5.000, se vai cair na malha fina, se não vai cair na malha fina, se pode continuar usando o Pix, aquela coisa toda, tá? Todas as dúvidas que a gente está tentando aqui já ao longo da semana explicar. Ontem a gente fez o Desperta, eu dei várias explicações em relação a isso, depois o Edu entrou também no N1, deu várias explicações em relação a isso, ontem no N2 também, a gente está tentando destrinchar esse assunto, tá? Porque não é um assunto... Tivemos um pequeno problema no áudio, mas tá tudo bem aqui, tá tudo certo, muito obrigado por terem esperado por aí, vamos lá continuar o programa, olha só, eu tava explicando antes aqui, daqui a pouquinho a gente vai ter o chefão da Receita Federal no ICL Notícias, primeira edição. Eu estarei lá, a gente vai fazer todas as perguntas, resolver todas as dúvidas, tá? Eu sei que é um assunto que parece complexo, mas na verdade é um assunto simples. É um assunto complexo em termos da normativa da Receita Federal, porque justamente a gente não precisa dar conta disso. Não é uma coisa do dia a dia do cidadão. Isso é uma normativa entre a Receita Federal e instituições bancárias, coisas que são feitas essas normativas todos os dias. A gente só não fica sabendo, né? A gente só foi submetido a isso por conta do mar de fake news que foram feitas na semana passada. Então, calma o coraçãozinho, vai dar tudo certo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar com o chefe da Receita Federal no programa. Vamos entrevistá-lo ao vivo, vocês podem mandar perguntas, podem fazer as perguntas de vocês também pelo chat, deixem aí as suas dúvidas, se quiserem, que a gente vai ter uma longa conversa com ele para explicar tudo, tá? Não vai ter imposto do Pix, não é assim que funciona, tá? Mas vou ser monitorado agora, vamos explicar tudo, vai ter que declarar o Pix de 5.000, a gente vai colocar todas as perguntas mais básicas possíveis. Já tem perguntas que chegaram desde ontem da nossa comunidade, a gente vai colocar ali também exemplos de pessoas, né? Eu sou funcionário público e tenho complementação de renda no Pix. O que eu faço? Trabalho em tal lugar, sou CLT, mas também recebo não sei o quê. Eu faço Pix todo mês para minha sobrinha fazendo não sei o quê. Vou ter que declarar, vai cair na malha fina, vou pagar imposto, tudo isso a gente vai fazer daqui a pouquinho no ICL Notícias, primeira edição, tá bom? Então vamos lá, galera, olha só. Um recado importante hoje para começar o dia, as MEIs, né, as microempresas individuais, têm até o final desse mês para regularizar dívidas do Simples Nacional. Então atenção, se você é microempresário individual e as micro e pequenas empresas também, tem até o dia 31 deste mês de janeiro agora para regularizar as dívidas com a Receita Federal e evitar a exclusão do Simples Nacional, tá? Mais de quase 2 milhões de empresas do Simples Nacional foram notificadas pela Receita Federal para regularizar suas dívidas com o órgão, porém, aproximadamente 1,5 milhão ainda não regularizaram a situação. Os empreendedores que não quitarem as pendências correm o risco de serem excluídos do regime. O Simples Nacional é aquele regime, né, que foi criado em 2006 para simplificar
e reduzir os impostos para quem é micro, pequeno empreendedor e depois que foi criado o MEI também os microempreendedores individuais, tá? Então se você tá aí pendurado na Receita, vai lá, acessa o sitezinho, né? Qual é que é o site aqui, ó? Da Receita Federal, temos um site. Como regularizar as dívidas, aqui, ó. Os documentos podem ser acessados no portal do Simples Nacional, tá? Então, vai lá no Google, coloca Portal Simples Nacional, você vai fazer o acesso lá com o seu ECAC, para quem está acostumado já a fazer isso, para regularizar. Muitas vezes é uma dívida pequena, né? Você esqueceu de pagar lá a mensalidade do MEI, ou esqueceu de fazer a declaração. Muita gente que tem MEI não sabe, tem uma declaração anual que tem que fazer do MEI, como se fosse uma declaração de imposto de renda, mas uma declaração do MEI, né? Então, eventualmente esqueceu, está pendurado lá. Então, mesmo que você não saiba, se está com problema, são quase 2 milhões de CNPJs, acesse o portal do Simples Nacional para ter certeza que está tudo certo, para não ter aí o seu registro cancelado, né? Lula sanciona projeto que limita o uso de celulares em escolas, lá no iclnoticias.com.br. O presidente Lula sancionou, na verdade, ontem, né, o projeto que limita o uso de celulares nas escolas públicas e privadas do país. O texto, que foi aprovado pelo Congresso, estabelece regras para a utilização de celulares na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio. De acordo com o texto aprovado pelo Congresso, os estudantes podem portar celulares nas escolas, mas o uso será restrito a situações excepcionais como emergências, necessidades de saúde ou força maior. O uso de celulares também é permitido para fins pedagógicos ou didáticos, conforme a orientação do professor, incluindo a acessibilidade de estudantes, atendimento a condições de saúde e garantias de direitos fundamentais. O uso será proibido durante as aulas, também durante os recreios, intervalos e atividades extracurriculares. A regra vale para toda a educação básica. Agora, sugestão, você que tem filhos nas escolas, sejam elas públicas ou privadas, juntem os pais e façam uma reunião com a direção das escolas para entender como isso será aplicado, porque tem, claro, várias exceções. Tem crianças, tem molecada aí que tem condições especiais, que precisa do aparelho, ou do celular, do tablet, enfim, precisa usar, né, por uma condição médica, por exemplo. Algumas questões, por exemplo, de emergência, os celulares, então os pais precisam avisar a escola, olha, o meu filho precisa eventualmente, vai precisar me ligar, né, ou hoje, ou sempre, ou alguma coisa, ou tem uma questão que eu preciso falar com... Então, cada caso é um caso, esses casos vão ter que ser comunicados às escolas, porque não vai poder usar nem mesmo nos intervalos, né? Muita gente perguntou, pô, mas nem no intervalo não pode usar. Gente, intervalo é espaço de socialização, né? É para isso também que serve o intervalo. Para você socializar, jogar um futebol, sei lá eu o quê, né? Fazer uma coisa em conjunto com a galera, que não seja atividade lá da sala de aula. Então, se todo mundo fica lá durante as aulas sem poder usar celular, obviamente se fosse liberado nos intervalos, a boa parte da galera ia sair, a primeira coisa que ia fazer era pegar o celular, enfiar a cara no celular e acabou, né? E o objetivo justamente é afastar a galera disso. Eu achei uma das melhores coisas que foram feitas no país, mesmo, porque isso nos dá uma esperança de que dessa geração para frente, não teremos uma população tão viciada em celular. E principalmente a gente vai fazer com que essa geração mais nova, que está na escola hoje, comece a pensar sobre a relação com o celular, e isso vai levar as pessoas também a pensarem sobre a sua relação com notícia falsa, com fake news, com boato, né? Com essa cultura perversa de performance o tempo todo na internet, que tem que estar sempre bonito e magro e musculoso e na academia, isso e aquilo, e rico e tirando férias, e num lugar paradisíaco, e foto maravilhosa e o melhor prato de comida, etc. e tal, essa pressão social. Então tem uma série de coisas que ao afastar a molecada do celular, a galera pode começar também a pensar quanto tempo da vida a gente está levando, né? A gente está gastando nesses aparelhinhos que no fim das contas acabam dando todo o poder deste mundo a idiotas e cretinos como o Zuckerberg e o Elon Musk, né? Então, no fim das contas, tem a ver com isso também. Para tentar melhorar a comunicação do governo, Lula empossa hoje Sidônio Palmeira, publicitário, foi marqueteiro da campanha de Lula em 2022 e substituirá agora o agora ex-ministro Paulo Pimenta, né?
O presidente Lula dará posse hoje ao publicitário Sidônio Palmeira como novo ministro da Secretaria de Comunicação, a SECOM. Com a mudança no comando da pasta, Lula tem esperança de aprimorar a estratégia de comunicação do governo e ampliar a percepção positiva das ações do executivo junto à população. O Sidônio, como eu já falei aqui, substituiu o Paulo Pimenta, que esteve à frente da SECOM desde o início do atual mandato do Lula. A troca reflete a necessidade de ajustes na narrativa governamental, especialmente diante de críticas relacionadas à falta de conexão com a base social que elegeu o presidente. Fake news sobre o Pix atinge milhões nas redes sociais e reagir às mentiras contra Lula desafia a nova SECOM. Lembrando que daqui a pouco a gente vai falar com o chefe da Receita Federal aqui no ICL, tá? Fiquem de olho aí que a gente vai resolver, vai responder, vai perguntar, na verdade, para ele em relação a essas novas regras aí que estão colocando muita gente aí, né? Tá todo mundo doido, meu Deus do céu, agora vai bater o agente da Receita Federal na minha casa, né? Calma. Tá? Vocês se acalmem aí também. Ao tomar posse nessa terça-feira no comando da Secretaria da SECOM, né, o marqueteiro Sidônio Palmeira herda o desafio de contornar os efeitos da disseminação de desinformação nas plataformas digitais. O novo ministro chega ao cargo em meio à onda de mensagens falsas com a alegação de que a Receita Federal passaria a taxar a transferência de Pix acima de R$5.000. Um levantamento feito pelo Globo com algumas das principais postagens sobre o tema aponta que conteúdos críticos à atual gestão somaram 25 milhões de visualizações na última semana. Eu vou chutar que é pro dobro para mais disso. Por quê? Porque nenhum desses monitoramentos, a gente tem os nossos também, no ICL, feitos pelo Pedro Barciela. Esse do Globo é de uma coluna que eles têm chamada Sonar, a escuta das redes sociais. Nenhum desses levantamentos consegue medir o tamanho, o número de pessoas que visualizaram vídeos e informações falsas, nesse caso ou em qualquer outro caso, nas redes mais fechadas como o WhatsApp. Então isso aqui, gente, é o que os caras conseguiram levantar das redes que são mais facilmente, que estão mais abertas, que é mais fácil você obter informação, né? O Instagram, o Facebook, o Twitter, sei lá o que, TikTok e tal. Então só nessas, segundo o levantamento do Globo, só nessas aqui, 25 milhões de visualizações de notícias falsas sobre essas mudanças em relação ao Pix. Imagina o que não rolou no WhatsApp. Então a gente está falando aí de dezenas de milhões de pessoas que foram submetidas a notícias falsas na última semana em relação a isso. É um estrago, assim, catastrófico. Catastrófico. É muito difícil sair correndo atrás desse negócio para tentar recolocar o trem nos trilhos. Isso é um descarrilamento assim, de 40 vagões, né? Para você ter que recolocar é difícil. A gente vai tentar fazer isso aqui de novo, trazendo o chefe da Receita, explicando de novo. Peço que vocês avisem a galera que está assistindo aí. Ó, se você está assistindo o programa agora, pega o link de compartilhar, manda para as pessoas, posta na rede social, manda para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, seu primo, sobrinha, todo mundo. Manda no Zap, no grupo da família, mesmo você que não tem o hábito de fazer isso. Quem não tem o hábito de fazer isso, eu entendo, não quer incomodar, não quer arrumar briga, lá vai o cara mandar um negócio do canal comunista que ele vê, não tem problema. Mas hoje, especialmente, manda lá, fala, olha aqui, ó galera, vai estar o chefe da Receita nesse canal aqui, ao vivo, daqui a pouco, daqui 1 hora, para explicar os negócios do Pix, para todo mundo ficar mais tranquilo. Ajuda a espalhar. A gente está tentando organizar essa parada, tá? Isso aqui não tem a ver, né, nem com o governo, com comunicação do governo, com o Sidônio, com o Paulo Pimenta, tem nada a ver com isso. Isso aqui tem a ver com deixar as pessoas mais tranquilas. Tem um monte de gente maluca que não vai mais usar Pix, que não aceita mais Pix, que não sei o que vai ser cobrado no Pix. Tá todo mundo entrando em paranoia porque a Receita Federal, porque vai cair na malha fina, porque vão bater lá em casa, porque vou ter que pagar imposto, porque vou ser multado, porque não sei o que. Então vamos tentar deixar o coraçãozinho de todo mundo mais organizado em relação a isso. As fake news sobre a taxação do Pix mobilizaram nos últimos dias tanto Lula quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foram às redes negar a taxação. Desde o ano passado, o governo teve que lidar com ao menos outras 5 crises de imagem causadas pela circulação de mensagens descontextualizadas difundidas por opositores. A proliferação de fake news
Preocupa, claro, a nova Secom, que vai precisar de uma estratégia para o enfrentamento. Os conteúdos sobre o Pix passaram a circular após o anúncio de que a Receita Federal, a partir do dia 1º de janeiro deste ano, ampliaria a fiscalização sobre transações acima de 5 mil por mês feitas por pessoas físicas. Com as novas regras, empresas operadoras de cartão de crédito, fintechs e instituições de pagamento serão obrigadas a notificar operações que somarem esse valor, que chega a 15 mil mensais no caso de pessoas jurídicas. A medida não se restringe ao Pix, mas abrange todas as formas de movimentação financeira, incluindo TEDs, saques e depósitos. Anteriormente, os bancos tradicionais já eram obrigados a fornecer informações sobre as movimentações dos seus clientes. E aí, claro, em meio às dúvidas, o Flávio Bolsonaro foi lá, fez um vídeo, a gente expôs ontem aqui, né? Terrorismo com a população também, né? Pensa se você gosta de viver estressado, você fica seguindo os Bolsonaro aí, velho. Porque essa galera é assim, ó, o tempo todo colocando as pessoas que ficam seguindo essa galera do Bolsonaro, essas pessoas vivem o tempo todo em estado de atenção, cara. É estado de alerta permanente. Vocês já perceberam isso? Como essa galera estressa parte da população brasileira o tempo inteiro, cara. Essa semana é o negócio do Pix, semana que vem é os comunistas, aí na outra é o kit gay, aí vem na outra volta a mamadeira de piroca, aí na outra volta outra fake news sobre o Pix, aí na outra semana vou inventar outro negócio, aí da outra, sabe, a gente tem milhões de pessoas no Brasil que estão o tempo todo vivendo sob estresse informacional, instigados por essa galera. Essa galera não deixa nem as pessoas que gostam deles viverem bem. Não vive bem, cara. Não vive bem. Atenção, você que é o doidão que fica no Zap o dia inteiro consumindo esse tipo de porcaria, você não tá bem da cabeça, você não vive bem. Você tá sempre estressado, bicho, tá sempre preocupado com alguma coisa. É a invasão dos comunistas, é o negócio do Pix, é o não sei o quê, é a mamadeira de piroca, é o kit gay, é isso, é aquilo. Não para. Já perceberam que a sua cabeça não para? Você não tem paz um segundo? Porque as pessoas que você acha que lutam por você ficam instigando o seu cérebro o tempo todo para você viver num estado constante de paranoia. Já se ligou nisso? Pega o corte que eu falei agora e manda para aquele seu amigo, para o seu tio maluco, para ver se as pessoas se dão conta de questão de saúde mental. Você imagina você ter o seu ídolo, né? Seu ídolo, seus ídolos, são ídolos que passam o tempo todo estressando você, cara. Hein? Que vida horrível, né? A gente acabou de ver aí a série sobre o Senna, lançada no Brasil. As pessoas têm o Senna como ídolo. O Senna trazia alegria, ficava lá, correndo de carrinho, né? Ganhava as coisas, a bandeirinha do Brasil, e todo mundo chorava, e achava bonito, e cantava o hino, não sei o quê, tá? É brega pra caramba também, mas também fiz muito isso, né? Durante os anos 80, sendo uma pessoa dos anos 80. Durante os anos 90 também. Então lá tinha o ídolo lá, né? Com os seus defeitos, porque ser humano era também. Mas o Senna não ficava estressando a gente o tempo todo, cara. Né? Aí tinha os ídolos lá da seleção brasileira, que hoje tá bem baixa, né? Mas a gente tinha lá, ganhamos a Copa de 94, o Romário, Bebeto, né? Bebeto balançando o negócio do filhinho, fez o gol e não sei o quê, né? Nossos ídolos, Tafarel, pá. Depois, 2002, geração lá do Ronaldão, do Ronaldinho. Pô, você olhava pro Ronaldinho, você começava a dar risada já, cara. Ronaldinho trazia, né? Deixava você feliz. Agora essa galera tem um monte de ídolo que deixa você estressado, cara. Fica triste o tempo todo, paranoico, doidão. Hein? Dá uma pensada nisso, né? Vamos escolher, a vida tá passando, viu, galera? Tá passando, recurso finito, chamado tempo, né? O dia de ontem acabou, não volta mais. O dia de ontem você passou estressado com o negócio do Pix, em cima de uma fake news do Flávio Bolsonaro, que é a família que você acha que tá aí pra defender você. Não, cara, tá aí só pra te estressar, fazer você viver em constantes momentos de agonia, de paranoia, de loucura, né, de conflito, porque precisam que você esteja o tempo todo estressado pra conseguir fazer a politicazinha da vida deles lá, os negocinhos deles, né? Quem tá preocupado com transferência de Pix é o Flávio Bolsonaro, afinal de contas, né, a rachadinha vai, a rachadinha vem, né? Muito pelo Pix também, né, Flávio? Tá estressado, né, Flávio, com o negócio do Pix, né? Hein, Flávio Bolsonaro? Ai, ai, não é mole não, né? Conselho de Ministros da Espanha aprova a extradição do bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Lembram dessa figura aqui?
Ai, que figura, cada um, né? O Conselho de Ministros do Governo da Espanha aprovou o trâmite do pedido de extradição contra o jornalista brasileiro Oswaldo Eustáquio, que está lá na Espanha. O pedido de extradição foi feito pelas autoridades brasileiras. O ministro da Presidência, Justiça e Relações com as Cortes Gerais da Espanha, Félix Bolanhos Garcia, concorda que a extradição segue em conformidade com as disposições do Tratado de Extradição entre o Reino da Espanha e a República Federativa do Brasil, e a legislação espanhola geral e específica. O ministro relata que o pedido foi aprovado por unanimidade na reunião do Conselho de Ministros realizada em 20 de dezembro do ano passado. O caso agora segue para o Ministério das Relações Exteriores da Espanha e para a União Europeia, inclusive para a ciência da polícia espanhola. O Conselho de Ministros é o principal órgão que define esse tipo de tema no país. Cabe ao colegiado aprovar os projetos de lei que o presidente da República submete ao Congresso e também esse tipo de tema, né? Agora o próximo passo é o julgamento na Audiência Nacional, Tribunal Superior do país responsável por processos dessa natureza. A defesa do Oswaldo Eustáquio tenta reverter a situação. Ele fugiu para a Espanha, um caso parecido com aquele caso do Alan dos Santos, né? Fizeram um monte de vagabundagem no Brasil, acharam que estava tudo bem, que qualquer coisa estava valendo, né? E aí, quando a coisa apertou, o Oswaldo Eustáquio zarpou para o Paraguai, e do Paraguai, sabe-se lá como, ele foi esbucar lá na Espanha, né? Apareceu fazendo vídeo na Espanha. Eu não sei até hoje como essa gente se sustenta. Um vivendo em euro na Espanha, o outro vivendo em dólar nos Estados Unidos. Para mim é um mistério saber como essa gente paga aluguel, faz supermercado, né? Mistério para mim. Realmente bastante difícil saber. Talvez o Oswaldo Eustáquio voltando para o Brasil ele possa explicar para a gente, né? Meta responde a questionamentos da AGU sobre fim da moderação de conteúdo. A Advocacia Geral da União anunciou que recebeu na noite dessa segunda-feira manifestação da Meta, dona do Facebook e do Instagram, sobre os esclarecimentos pedidos na última sexta. A empresa foi questionada sobre as mudanças no sistema de checagem de informação. A AGU informou que as informações enviadas serão analisadas por uma equipe do órgão e discutidas com representantes das pastas da Justiça, Direitos Humanos, Secretaria de Comunicação da Presidência. Somente após essa análise será divulgado o teor da manifestação da Meta. A AGU havia notificado a Meta, dona do Facebook e do Instagram, na última semana pelas declarações do seu CEO, Mark Zuckerberg, né, que quer muita energia masculina na sua vida, né, sobre as mudanças nas plataformas. O ofício foi enviado após ser decidido em reunião com o presidente Lula. O documento deu 72 horas para o escritório brasileiro da companhia responder. As grandes empresas de tecnologia devem assumir suas responsabilidades com um ambiente informacional íntegro, argumentou a AGU no pedido. Em cenário doméstico, igualmente, a preocupação com respeito à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, o que pressupõe um ambiente digital livre da desinformação e do discurso de ódio, constitui-se uma pilastra fundamental para a Constituição. E aí, claro, a AGU notificou a Meta e pediu informações lá, né? A gente não sabe exatamente quais são as perguntas que foram feitas para a AGU e não sabe quais são as respostas que a Meta deu para a AGU. Aguardemos, porque daqui a alguns dias devemos ter uma manifestação da AGU em relação a isso e a gente traz aqui para vocês, né? Olha, para surpresa de ninguém, que aliás eu já tinha falado sobre isso aqui, né? Agora temos uma reportagem da Bloomberg, publicada também em português. A China estuda vender o TikTok dos Estados Unidos para o Elon Musk. Claro, né? Óbvio, já sabia disso, já tinha comentado esse negócio aqui, não duvidava nada que ia arrumar para isso. Lembrando, TikTok nos Estados Unidos, até o dia 19 deste mês agora, precisa ser vendido para um controlador norte-americano ou será banido do país. Será banido como? Você não vai mais poder baixar o TikTok nas lojas de aplicativos, nem do Android, nem do iPhone, e vai ser banido por IP, como foi banido o Twitter no Brasil. Mas assim, os Estados Unidos não era aquele lugar que tudo pode, que tudo vale, hein? Não era aquele lugar que vale tudo? Liberdade de expressão? Cadê a gritaria da galera em relação a isso? Zero, né? Zero. O Trump fez um teatrinho, o Elon Musk também, o Mark Zuckerberg também. Não pode banir a Meta. Ficou aquela coisa assim lateral, sabe?
o TikTok. Não, não pode banir o TikTok, absurdo. Ai meu Deus, que absurdo. O Biden falou para não ter mais TikTok aqui. E agora o Elon Musk está de olho para tentar comprar esse negócio. Obviamente não vai comprar essa operação nos Estados Unidos sozinho, se for o caso. Vai fazer o mesmo tipo de operação financeira que fez para comprar o Twitter. Ele tem vários sócios na compra do Twitter, entre eles a Casa Real da Arábia Saudita, um país ditatorial, onde se você usar o Twitter de uma determinada maneira, por exemplo, segundo as regras locais na Arábia Saudita, para você eventualmente contestar de maneira um pouco mais forte a Casa Real e o regime da Arábia Saudita, você pode ser preso, né? Porque tweetou, coisa que não acontece no Brasil. Apesar da agenda da extrema-direita que diz que é no Brasil que a coisa acontece assim. Não, é lá na Arábia Saudita e outros países também. E agora a Bloomberg reporta que as autoridades chinesas avaliam uma possível opção que envolve a aquisição das operações do TikTok nos Estados Unidos por Elon Musk, caso a empresa não consiga se defender na Suprema Corte de uma polêmica proibição do aplicativo, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a Bloomberg News. As autoridades de Pequim preferem fortemente que o TikTok permaneça sob a propriedade da empresa controladora ByteDance, dizem as pessoas. E a empresa segue contestando a proibição na Suprema Corte nos Estados Unidos. Mas os juízes já sinalizaram durante os argumentos em 10 de janeiro que provavelmente manterão a lei, ou seja, vão desligar o TikTok em território norte-americano. Território estadunidense, no caso, né? Porque no Canadá vai continuar sendo operado e o Canadá é na América do Norte. Altos funcionários chineses já haviam começado a debater planos de contingência para o TikTok como parte de uma ampla discussão sobre como trabalhar com o governo Trump, uma das quais envolve Musk, disseram as pessoas pedindo para não serem identificadas, revelando discussões confidenciais. Um possível acordo de alto perfil com um dos aliados mais próximos de Trump tem algum apelo para o governo chinês, que deve exercer alguma influência sobre a venda do TikTok, disseram essas pessoas. O Musk gastou mais de 250 milhões de dólares apoiando a reeleição de Trump e foi escolhido para um papel de destaque lá no governo dos Estados Unidos, segundo a Bloomberg Linha, para buscar eficiência do governo. Isso é lero-lero, né, gente? Isso aí, o nome disso aí é a plutocracia, os caras vão se plugar no Estado e vão tomar conta do Estado e vão roubar tudo que podem, é assim que funciona, né? Em um cenário que tem sido discutido pelo governo chinês, o Twitter de Musk, o antigo Twitter, o X, né, assumiria o controle do TikTok nos Estados Unidos e administraria as empresas em conjunto, disseram as pessoas. Vocês imaginaram o inferno que vai ser isso aqui, caso aconteça? 170 milhões de usuários nos Estados Unidos têm o TikTok. Poderia ser um reforço para os anunciantes, tanto no TikTok como no Twitter. Musk também fundou uma empresa de inteligência artificial separada, né, que poderia se beneficiar de enormes quantidades de dados gerados pelo TikTok. Olha, tomara que isso não aconteça, né, gente? Porque aí se foi o boi com as cordas, né? Como diz lá no interior, né? Guarani e Caiová resistem a ataques com tiros e agrotóxicos por retomada de terras no Mato Grosso do Sul, lá no iclnoticias.com.br. Há meses, sob proteção da Força Nacional, indígenas denunciam abusos e lutam por demarcação. Matéria completa da agência pública, escrita pelo Caio Freitas, publicada lá no iclnoticias.com.br. Também violência e ação policial levam o fluxo da Cracolândia para novas áreas. A Prefeitura de São Paulo fazendo o de sempre, para quem já é de São Paulo sabe, os caras vão lá, botam a polícia em cima, tiro, bomba, o escambau, pega a Cracolândia, espalha a galera e vai criando outras Cracolândias por São Paulo. Nunca se resolveu assim, não será resolvido de novo. Fica lá fazendo pirotecnia, parece que está fazendo alguma coisa, um bando de idiota aplaude achando que vai acontecer alguma coisa, não acontece absolutamente nada, né? Então é política feita de idiotas para idiotas. Basicamente é isso. São Paulo, novamente, né? Parabéns aí também o novo prefeito, né? Reeleito. Lei municipal que bania monumentos a escravocratas é revogada no Rio de Janeiro.
uma lei municipal que proibia homenagens no Rio de Janeiro a escravocratas, eugenistas e pessoas responsáveis por atos lesivos aos direitos humanos, aos valores democráticos, ao respeito à liberdade religiosa, que tenham praticado atos de natureza racista, foi revogada pouco mais de um ano após entrar em vigor. A medida buscava afastar de locais públicos monumentos, estátuas e placas que destacassem essas figuras. Uma nova lei determinando a revogação da lei antiga foi sancionada na última semana pelo prefeito Eduardo Paes. A lei aprovada em 2023, que vedava as homenagens, foi proposta pelos vereadores Chico Alencar e Mônica Benício, encampando uma pauta levantada por diferentes coletivos antirracistas. Conforme o texto, além de proibir a instalação de novos monumentos, estátuas, placas e outras homenagens, aqueles que já existiam na cidade do Rio de Janeiro deveriam ser retirados do espaço público e transferidos para locais de perfil museológico, onde seriam acompanhados de informações que contextualizassem e informassem sobre a obra e seu personagem. Aprovada pela Câmara Municipal em 26 de outubro de 2023, a proposta tinha 15 dias úteis, atenção para isso aqui, tá? Foi aprovada lá em outubro de 23. Tinha 15 dias úteis para ser sancionada ou votada pelo prefeito, Eduardo Paes, tá? O Paes não se manifestou. E aí, como nesse caso, quando o prefeito não se manifesta, a lei é sancionada por inércia, né? Então, passou na Câmara, foi para o gabinete do prefeito, tá lá, doutor prefeito, o senhor tem que assinar essa lei falando sim, beleza, vamos embora, ou falando não, vou vetar. O Paes nem assinou para sancionar e nem assinou para vetar. Se absteve, falou, deixa rolar aí e aí vai passar a valer, tá? Agora, um projeto novo, que inclui 4 vereadores, incluindo o Carlos Bolsonaro, foi criado para derrubar, então, essa lei. Conseguiram passar esse negócio, tá? Deu 24 votos a favor e 7 contra para derrubar, em 5 de dezembro do ano passado. O Eduardo Paes também tinha 15 dias úteis para vetar a lei, poderia ter vetado, falar, não, vou vetar essa lei aqui. Não faz sentido a gente voltar a discutir esse negócio. Já foi discutido em 2023, a lei foi aprovada, né? Vamos fazer um negócio aí, vamos pegar... Isso já aconteceu em vários lugares do mundo. Vários lugares do mundo. Eu visitei, aliás, um museu, se eu não me engano, na Hungria, onde os húngaros, depois da dominação da União Soviética, pegaram vários monumentos que estavam lá, que faziam alusão à União Soviética, e ao invés de destruir, colocaram em um parque, chamado Memento Park. Então tem lá o busto do Lenin, não sei o que, tá tudo lá, tá? Tudo lá. Então é um museu, você vai lá, você vai conhecer a história, a plaquinha, um guia explicando, tal, não sei o que. Era a ideia para fazer no Rio de Janeiro. Aí o Paes, no primeiro caso, não sancionou e nem vetou, né? Porque não queria se envolver em polêmica. Essa aqui que derruba essa ideia de não ter monumentos em relação a escravocratas, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Paes foi lá e sancionou. Então, quando era a lei boa lá, o Paes não quis polêmica. Quando era para derrubar um negócio, foi lá e assinou. Né, prefeito? Ô, prefeito. Muito bem, né? Tá aí, então as estátuas continuarão no Rio de Janeiro. Defesa de Bolsonaro cita boa-fé dos Estados Unidos em convite para a posse de Trump. Continua essa novela, né? A defesa do Jair Bolsonaro apresentou ao STF uma declaração de uma tradutora juramentada e detalhes sobre a cerimônia de posse que consta no site oficial do evento para reiterar o pedido para que o Bolsonaro possa viajar aos Estados Unidos para participar da posse. O Bolsonaro tinha feito, seus advogados, né, tinham feito um pedido para o Supremo Tribunal Federal para que liberasse o passaporte do Bolsonaro para que ele pudesse ir aos Estados Unidos. Mandaram, então, o que seria um convite, né? O Alexandre de Moraes não aceitou aquele documento, porque aquele documento tinha, segundo ele, não era um documento que tinha uma consistência com cara de convite, não parecia um convite, parecia só um e-mail genérico que tinha sido mandado para o Eduardo Bolsonaro. Então não era uma coisa assim, um convite assinado, não sei o quê, não era aquela coisa que a gente costuma ver que é um convite, né? Se você recebe um convite de um presidente, um novo presidente de um país,
imagino que o ministro esperava que tivesse uma cara de convite oficial, com assinatura, convido, Vossa Senhoria. Não era o que parecia. Era um e-mail que tinha sido mandado por um endereço, que não era nem um endereço que parecesse uma coisa oficial. Não foi mandado para o Jair Bolsonaro, para o seu assessor, foi mandado para o filho, para o Eduardo. O texto era um texto meio genérico, não dizia exatamente o horário da cerimônia, como seria a cerimônia, ou exatamente o local, porque essa posse do Trump vai ter várias comemorações, né? Vai ter o baile latino, hispânico, não sei o quê, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter o baile do não sei o quê, vai ter o momento da assinatura de não sei aonde, vai ter um monte de coisa. Não é um evento apenas, são vários eventos paralelos que se desenrolam aí ao longo de 2 ou 3 dias. O Moraes pediu mais explicações, a defesa do Bolsonaro mandou mais explicações. Sinceramente, gente, eu já falei ontem sobre isso aqui, tá? É óbvio que o Bolsonaro foi convidado para esse negócio, gente, tá? Não tá claro se o Bolsonaro vai ficar do lado do Trump na hora que o Trump ficar assinando o documento, é óbvio que não. Ou se ele foi convidado para a posse de modo mais genérico, mas que vai participar desses eventos paralelos que acontecem ali. E em algum desses eventos, eventualmente o tal do baile que falam aqui, né? Baile hispânico, baile, sei lá, latino, sei lá o que, que está escrito ali no pedido. Aí o Trump vai lá, aparece, fica meia hora, tira umas fotos e vai embora, tá? Porque vai ter vários eventos assim, vão ser 4 bailes, parece. Vai ter uma missa, vai ter não sei o quê, enfim, uma série de coisas, né? E aí o Trump vai lá, aparece hoje, tira foto, faz uma dança idiota, vai embora. Vai lá, aparece no outro, tira foto, faz uma dança idiota, vai embora e assim vai ser, né? A cerimônia mesmo da posse é uma coisa, não no pedido do Bolsonaro para ir para os Estados Unidos. Isso não está colocado, ou seja, não está colocado que ele foi convidado para esta cerimônia em específico, mas é evidente que tem lá um e-mail lá mostrando que o cara foi convidado para alguns desses bundalelê que vai ter lá, entendeu? Então eu não colocaria muito em dúvida que foi convidado. O Trump convida o Bolsonaro propositalmente para instigar o governo brasileiro, para instigar o Lula, para instigar o Alexandre de Moraes. É óbvio, gente, isso é uma movimentação política. Não é que está convidando o Bolsonaro porque é brother, né? O Bolsonaro serve a um propósito no governo Trump agora. Ele tem um papel nessa história toda, né? É o homem certo no país certo na hora certa. Não fosse ele, seriam outros, estivesse ocupando este mesmo lugar, né? Então é assim pintado como o cara perseguido por uma ditadura do judiciário cujo imperador Alexandre de Moraes não deixa ele nem ir para uma festa nos Estados Unidos. É essa história que se quer contar. Constranger o ministro, constranger a Suprema Corte, levar para fora do Brasil a ideia de que o Brasil é uma democracia, mas está vivendo num momento de ditadura do judiciário. Essa história toda, você já sabe, já contei 1 milhão de vezes aqui. Então o convite serve a este propósito, não é um convite para uma festa. É um convite que tem um propósito político. Falando com umas pessoas ontem, muita gente acha que o Alexandre de Moraes deveria liberar o Bolsonaro, sabia? Sabia? Sei que muita gente não vai gostar disso no chat. Deveria liberar o Bolsonaro. Me falaram ontem assim, se o Alexandre de Moraes libera o Bolsonaro para viajar, ele coloca em tilt a extrema-direita. E, inclusive, essa história que está se tentando contar lá fora. Que é um ditador, que é um não sei o quê, que é não sei o quê. Não, como assim ditador? Liberei o cara. O cara é investigado, indiciado por tentativa de golpe de Estado, né? Ou seja, na prática, fosse uma pessoa comum, jamais se cogitaria em liberar passaporte para sair do Brasil, porque a pessoa pode sair e nunca mais voltar. Esse é o medo que se tem. Imagina uma pessoa que está indiciada por qualquer outro crime. Né? Não estou comparando aqui, tá? Mas por tráfico de arma, por tráfico de drogas, por um crime no sistema financeiro, sei lá o quê, tá? Tá indiciado. Imagina lá os caras da Americanas, né? Os bandidos lá da Americanas, que fizeram aquela fraude lá. O maluco tá indiciado. Tá no Brasil com passaporte apreendido. Fosse o CEO da Americanas. Aí fala o seguinte, ó, eu fui convidado para posse de um presidente da Espanha, sei lá o quê. Da Hungria, melhor, né? Da Hungria. Da Itália. Juiz, senhor juiz, o senhor me autoriza aí? O juiz vai falar, obviamente, que não. Não. O senhor está indiciado pela Polícia Federal, estou esperando a manifestação do Ministério Público para saber se o senhor vai ser denunciado. Há fortes indícios de que o senhor participou de uma fraude nas Americanas. Seu passaporte está apreendido, não vou liberar, porque qual é a chance de o senhor voltar para o Brasil depois? É baixa, né? Esse é o caso do Bolsonaro. Né? Esse é o caso.
Esquece que o Bolsonaro é ex-presidente. Aí muita gente falou pra mim, falou ontem, acho que o Moraes deveria liberar. Libera, dá uma acalmada em todo mundo aí, porque como assim o ditador que liberou o passaporte, né? O ditador que deixou viajar? Como assim? Muita gente me falou isso ontem, né? Mas e se o Bolsonaro não voltar? Bom, aí ele tá bem enrascado, né? Aí ele tá bem enrascado, vocês imaginam, como indiciado. As portas, eventualmente, de ser denunciado pela PGR, você tem o seu passaporte liberado para fazer uma viagem com data de volta e você não volta, aí a coisa piora, mas piora é muito. Aí sim seria, eventualmente, emitido um pedido de prisão contra o Bolsonaro. Embaixador em Washington vai representar o Brasil na posse do Trump. Convite a Maria Luísa Viotti como representante diplomática nos Estados Unidos é costume na cerimônia presidencial do país marcada para o dia 20. Muita gente perguntou ontem, mas o Lula não foi convidado? Não foi convidado. Por 2 motivos. Primeiro, não seria convidado pelo Trump. Claro que não. Eu vou repetir, essa movimentação de convidar o Bolsonaro é uma movimentação política, que tenta colocar o Brasil no quadro internacional como um exemplo de democracia corroída por uma espécie de ditadura que é contra a liberdade de expressão. O Brasil joga um papel no teatro dessa galera, tá? Nós temos um papel nesse teatro de Musks e Trumps e Zuckerbergs. O nosso papel no teatro que eles estão construindo é esse. Beleza? A gente faz parte do exemplo negativo na cabeça deles para colar essa história internacionalmente, para eles tentarem conseguir um libera geral para a rede social, para a empresa de tecnologia e os seus negócios paralelos, porque junto com Elon Musk não vem só Twitter, né, gente? Vem mineração de lítio, vem isso e vem aquilo, vem negócio espacial, vem satélite, vem monitoramento de Amazônia, vem um monte de coisa. O objetivo é esse. O Brasil ocupa esse espaço. Então, primeiro que o Trump não convidaria o Lula. Tá? O Trump convidou alguns líderes mundiais, entre eles os mais afeitos ali, da extrema-direita. O Xi Jinping foi convidado e negou o convite, falou que não irá, vai mandar um representante. Então, o Trump, de um lado, dá uns tapas no Brasil, mas de outro lado, toma uns tapas na bunda da China. Xi Jinping falou, não tem mais o que fazer, né? Vou mandar alguém aí. E não é tradição dos Estados Unidos, nesse tipo de evento, quando assume um presidente novo, convidar obrigatoriamente presidentes de outros países. Quem são convidados oficiais são os embaixadores e as embaixadoras, os representantes dos países em território estadunidense, tá? Isso, segundo a teoria política lá dos Estados Unidos, serve para dizer ao mundo que os Estados Unidos não precisam da aprovação de presidentes de outros países. Porque vocês imaginem, né? Numa situação como essa, do Trump, imaginem se tradicionalmente convida-se presidentes do mundo todo e tradicionalmente quase todos vão, né? Quase todos vão. Vai todo mundo para lá, vai o presidente da China, vai todo mundo. Da França, da Espanha, da Argentina, da Colômbia, da Bolívia, vai todo mundo. E aí imaginem que chega num momento histórico, por exemplo, neste momento histórico, que vários decidem não ir, fazem um boicote, por exemplo, à cerimônia. Seria um baque internacional, inclusive para a imagem dos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos nem se submetem a isso. Vocês entenderam a lógica? Eles preferem não convidar os presidentes para não se submeter a uma espécie de escrutínio de pessoas que vão ou não vão na cerimônia, tá? Então o Lula não seria convidado. De nenhum modo. Não foi nem convidado para a posse do Obama. Para vocês lembrarem. E olha aqui o fruto da rachadinha, né? Quem está preocupado com o Pix aí? Quem está preocupado com o Pix, fica de olho que daqui a pouco a gente vai entrevistar o chefe da Receita Federal, tá? Lá no CL Notícias, primeira edição. Mandem suas perguntas aí no chat. Fiquem ligados. Nós já temos várias perguntas que foram mandadas pela nossa comunidade desde ontem. Algumas em vídeo, aliás. Então a gente vai passar tudo depois lá, né? Quem está preocupado com o Pix também é o Queiroz. Lembra do Queiroz? Hein? Lembra do Queiroz? O operador da rachadinha, do Flávio, da família Bolsonaro? O cara que coordenava ali os funcionários fantasma? Que pegava o salário de um, pegava do outro, pagava a conta do Flávio, pagava a conta de um e conta do outro, e escola do filho e não sei o que. Então,
O Queiroz foi nomeado subsecretário em Saquarema. Conseguiu um emprego, o Queiroz. Olha que beleza. Ex-assessor parlamentar do Flávio Bolsonaro, envolvido no caso das rachadinhas, o Queiroz foi nomeado para o cargo de subsecretário de Segurança e Ordem Pública de Saquarema, no Rio de Janeiro. Ele perdeu a eleição para vereador na cidade, ficou como suplente, fez 588 votos. Queiroz se candidatou pelo PL, contou com o apoio do Flávio e não conseguiu fazer 600 votos, né? Impressionante. Sem informação de salário, a portaria não informa quanto ele vai ganhar. O ex-assessor tem ao menos 4 processos contra ele em andamento. Como não há nenhuma condenação até o momento, não houve impedimento à candidatura e nem a ele tomar posse agora como subsecretário. Foi preso em 2020, suspeito de comandar um esquema de rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro, solto em 2021 e no ano seguinte esse caso em específico foi arquivado pela Justiça, lembrando que a apuração sobre a rachadinha do Flávio Bolsonaro segue no Ministério Público lá no Rio de Janeiro. Não sei por que Cargas d'Água tá parado lá, né? Por que será que tá parado lá, gente? Ei, pessoal do Ministério Público, vocês têm algum tipo de afeição, assim, pelo Flávio Bolsonaro, que parou o negócio, não mandou mais? Ou não tem interesse pelo caso? Ou o que está acontecendo, será? Por que está simplesmente parado o negócio? Tá? A investigação não acabou. Algumas provas foram derrubadas, conseguiram algumas vitórias na justiça, mas a investigação segue em aberto. E aí? Por que está parado esse negócio, será? Há anos e anos e anos. Né? Um dia alguém vai olhar para esse procedimento lá dentro, eu acho que vai descobrir algumas coisas lá. Será que tem assim uma predileção por não fazer o negócio andar ali? Por que será? Eu acho estranho esse negócio, né? Emendas movimentam 150 bilhões em 5 anos com o protagonismo do Congresso e baixa transparência. Esse aqui é o tamanho do escândalo de corrupção, que é de longe, eu vou só relembrar mais uma vez o valor exato que se pode dizer que a Lava Jato, conforme publicava na época, né, recuperou para os cofres públicos em relação à corrupção, depois de 5 anos de bagunça. Olha aqui, ó, 5 anos de bagunça, perseguição política, destruição de empresas brasileiras que eram competitivas no mundo todo e foram arrebentadas pelos idiotas e imbecis da Lava Jato, e mal intencionados e gananciosos, né? Arrebentados. Quase arrebentaram a Petrobras. Ah, mas não tinha corrupção? Tinha. País nenhum do mundo arrebenta empresa do tamanho da Petrobras para combater corrupção. Nenhum. Porque não são idiotas. Agora, como esses idiotas foram inclusive treinados pelos Estados Unidos, era de interesse dessa galera arrebentar essas empresas que competiam com empresas americanas lá fora, né? Depois de tudo isso, tudo isso, os caras dizem ter recuperado 6 bilhões de reais, tá? Foi retratado como o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, não era assim o negócio? Era tubo de esgoto de dinheiro, era não sei o quê, e batida da Polícia Federal, e helicóptero, e japonês da Federal, e o galã da Federal, e não sei o quê. Não era assim que funcionava? E coletiva de imprensa, e PowerPoint, e Delta Dallagnol, e Carlos Fernando, e Januário Paludo, e Sérgio Moro, e capa da Veja, e herói nacional, e premiação nos Estados Unidos, e homem do ano, e congresso, e isso e aquilo. Não era assim que era? Era isso, não era? Maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Isso aí colou, nunca mais saiu da cabeça de um monte de gente. Eu vou repetir, 6 bilhões, tá? 6. Só de movimentação em emendas nos últimos 5 anos, sem nenhuma ou com baixíssima transparência, a gente está falando em 150 bilhões. Lava Jato, 6. Emendas, 150. Ah, mas os 150 não foram todos roubados. Não, não foram todos roubados. Claro que não. Eu posso imaginar que não. Eu quero acreditar que não foram todos os 150 roubados. Né? Mas 10% assim, 10% de 150 já dá 15. 15 já dá mais que o dobro dos 5 anos da bagunça da Lava Jato. Né? Eu acho que roubaram mais do que 10%. Tá? Porque
a visão que a gente teve até agora, assim, pela janelinha, que a gente conseguiu ver, de kit robótica, do Arthur Lira, de cidade que comprou mais dentadura do que pessoa que morava lá, né? Da Codevasf, de trator, caminhão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso que a gente conseguiu ver, um pouquinho assim, que a gente conseguiu olhar, já deu para ver que o pessoal roubou muito mais de 10% do que das emendas que foram mandadas para prefeituras, por exemplo. Então, 10% de 150 já dá 15. Já dá 2 lava-jato e vai indo para 2 lava-jato e meia. Isso aqui é, de fato, um escândalo. Isso aqui é um escândalo. Que a gente vai descobrir, né? Nos próximos tempos. Tomara que a gente descubra. Gente, olha só, o programa está acabando. Deixa eu ver se ficou alguma coisa de fora aqui, mais... Tem nada muito assim, muito. Não, então beleza. Ó, tá começando agora esse SL Notícias primeira edição. Fiquem por aí. Nós faremos uma entrevista daqui a pouquinho com o chefe da Receita Federal no Brasil para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a essa nova normativa do Pix, que em condições normais de temperatura e pressão vocês nem saberiam que existe. Ah, mas porque a gente não tem direito de saber? Vocês têm direito de saber. Tem. Mas assim, normativa da Receita Federal, gente, deve ter umas 5 milhões. Vocês não conhecem nenhuma, porque elas são feitas para fazer a máquina girar, a máquina rodar, sabe? As coisas funcionarem. E a gente não fica sabendo disso. E a coisa funciona, e a sua vida vai funcionando também. Agora essa, por conta de fake news, virou um negócio pop. Todo mundo tá falando desse negócio. Ninguém tá entendendo nada, né? Ninguém tá entendendo nada. Vai ter imposto, não vai ter imposto, tem que declarar, vai cair na mela fina, blá, 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 blá. Então a gente vai responder tudo isso daqui a pouco no ICL Notícias primeira edição. Beleza? Fiquem por aí, eu vou tomar uma água, volto pra lá com os meus colegas e aí vamos pra cima, tá bom? Um beijo, tchau. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê?